Eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo. Nós vamos ler no capítulo 1, a partir do versículo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, a partir do versículo 3. A minha Bíblia é a corrigida, então talvez tenha alguma nuance aí diferente da sua, mas a gente vai perceber que são sinônimos as palavras, né? Olha o que a Bíblia diz, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência pura, de quem, sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida em ti, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom que Deus, que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as obras, mas segundo o seu próprio propósito, e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. E que essa manifestação, agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu propósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tenho ouvido, na fé e no amor que há em Jesus Cristo. Guarda o bom depósito do Espírito Santo que habita em nós. Até aí. Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, oramos a Ti porque entendemos que sem a Tua iluminação, sem a Tua presença em nossas vidas, sem a Tua direção, nós simplesmente faremos um exercício intelectual. Mas nesse momento, Senhor, pedimos que pelo poder do Evangelho, pelo Espírito Santo que nos selou, pela Tua vontade decretiva, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, nos traga paz, corrija o caminho e nos dê ânimo de exercer os Teus planos em nossa vida. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Como eu havia falado no começo, muitas coisas têm se falado da gente e você deve pensar alguns desses assuntos. Eu ouvi, por exemplo, que se vocês são cristãos, são crentes, por que vocês não pegam todo o dinheiro da igreja evangélica e investem na compra de vacinas, na construção de hospitais? E eu calmamente falei para a pessoa, olha, o problema não é a compra de vacinas, porque o governo quer comprar vacinas. O problema é que não tem quem fabrique. Não dá, a demanda é o mundo inteiro. Então existem negociações. Mesmo que a igreja evangélica se pronunciasse dessa forma, não poderia comprar vacina, mesmo que ela desse ao governo federal ou estadual, o que quer que seja, ainda assim não ia adiantar a compra da vacina. Existe uma ordem agendada. Eu vi também que os cristãos
estavam brigando para que a igreja reabrisse com todas as condições aqui, a limpeza do microfone, a chegada medindo a temperatura, álcool gel. Eles achavam que a abertura da igreja tinha a ver com a questão financeira e não com a questão de que temos a necessidade de adorar o nosso Deus coletivamente. E respeitando todos os protocolos, é possível fazer isso numa época de pandemia. Mas a acusação que se fazia, e estamos nos adaptando, inclusive, a essas acusações, é a de que nós somos negacionistas. Não, eles acham que são protegidos. Eles acham que Deus não vai deixar que eles sejam contaminados pelo Covid, e a gente tem experimentado tantas tristezas em nosso meio, tantas perdas em nosso meio. Como é que eu posso, então, entender os planos de Deus, as minhas decisões, juntamente com a vontade de Deus? Na minha mente, eu tenho que trazer agora a ideia de que existem vontades de Deus a respeito de todos os planos que nós fazemos. Uma delas é o decreto de Deus. Aquilo que Deus decretou não muda. Se Ele decretou a minha salvação antes do final do mundo, antes da fundação do mundo, então, em algum momento, em agosto de 1994, Ele tocou meu coração. Mas isso foi para mim. Isso foi para que eu tivesse um relacionamento com Ele. Mas a coisa já está organizada antes da fundação do mundo. É o que diz Efésios, capítulo 1. Então, um decreto Deus faz, apesar de mim, e embora eu não quisesse, em 1994, Ele chegou até mim e mudou meu coração. Como diz a Bíblia, tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne. Decreto. Existe uma vontade de Deus que é aquela pela qual nós, quando vamos tomar a decisão, chegamos no pastor e falamos: pastor, eu estou com alguns planos, eu tenho algumas coisas em mente, mas eu não sei qual é a vontade de Deus. E quando eu oro e eu peço para tomar decisão sobre uma coisa ou outra, eu não sei, Deus não fala comigo. Veja bem, se tem uma coisa boa e uma coisa ruim, na hora de escolher é fácil. Eu vou escolher a coisa boa. Às vezes nem oramos. Tem dois caminhos. Qual é o melhor caminho? Qual é o caminho mais fácil? O caminho mais rentável? É esse aqui? Então eu vou nesse aqui. É lógico, eu estou sendo simplista. Mas a gente faz isso. Agora, quando tem dois caminhos bons, o que eu quero fazer? Senhor, qual é o caminho melhor? Agora não é questão de ser bom ou ruim. É qual é o caminho melhor. E eu tenho uma impressão de que muitas vezes nós nos detemos na oração para fazer essa opção entre um caminho bom e outro caminho bom, porque talvez, se eu escolher um caminho sozinho e tudo der errado, eu vou me culpar. Eu vou falar, devia ter orado mais. E é verdade, deveria ter orado mais mesmo. Mas se eu colocar isso diante de Deus, e ainda assim aquele caminho, entre dois caminhos bons, eu escolher um caminho bom, e ainda assim dar errado, quem é o culpado, já que eu orei a Deus? Deus. Ah, Senhor, mas eu orei, eu jejuei, eu fiz o que o Senhor tinha falado, para colocar os meus planos diante de Ti, e eu senti a Tua presença, e eu olhei, e eu falei assim, eu vou escolher isso aqui, e a coisa deu errado, então quem é o culpado? Deus. Porque nós temos essa ideia, nós temos essa capacidade criativa de querer culpar as pessoas. Isso vem desde Adão e Eva. Foi a mulher que tu me destes. Foi a serpente que tu criastes. Sempre Deus. Foi o Senhor que me deu. Foi o animal que o Senhor criou. Então, entre dois caminhos bons, nós temos a responsabilidade de assumir um dos caminhos. E não é porque nós somos crentes que dentro dos planos de Deus nós vamos olhar essa decisão e achar que é infalível. Não é. Porque nós somos pecadores e vivemos no mundo de pecado. As escolhas também podem envolver essas coisas. A minha pergunta, quando essas coisas acontecem, é: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28.
Então, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Dois caminhos, os dois pareciam muito bons, eu decidi orar ao Senhor e escolhi um, e nessa escolha, passou-se o tempo, era o caminho errado. Mas o que o Senhor quer me ensinar com isso? Quando Paulo está escrevendo a Timóteo, a perspectiva de Paulo para ele é que ele tenha essa capacidade de adaptar-se, essa capacidade de viver os planos de Deus, apesar das coisas erradas. Por isso que ele começa no versículo 3 dizendo: eu dou graças a ti, porque eu tenho consciência pura diante do Senhor. Então, a primeira coisa que eu preciso ter, mediante a esses planos, mediante as opções, as decisões, eu preciso ter consciência pura diante do Senhor. Eu não posso achar que viver uma vida de pecado e ainda assim colher bênçãos por misericórdia de Deus, por exemplo, olha, eu entrei num negócio, num empreendimento agora e está bombando, está me dando muito dinheiro, estou tendo lucro, e eu já estou pensando em ampliar, mas vive uma vida dupla, uma vida de pecado. Qualquer pecado. Sonega imposto, tem 2 mulheres, não tem, troca o tempo de família por qualquer outro tempo, troca o tempo de Deus por qualquer outra dedicação. Mas como eu estou obtendo lucro, como a coisa está fluindo, então talvez isso não seja pecado. Porque, afinal de contas, se fosse pecado, Deus ia pesar a mão sobre mim. Isso não é uma verdade. A Bíblia fala em Romanos capítulo 1 que uma das formas pela qual Deus pune alguém que se desvia do seu caminho é simplesmente não fazer nada. Ele deixou a humanidade viver conforme os seus prazeres. Então, o camarada que decide viver uma vida de pecado, achando que, não, minha consciência não me acusa, eu estou vivendo como eu quero viver, porque eu quero ter alegria nessas coisas, qualquer uma delas. Isso não quer dizer que Deus, em não punir essa pessoa, ele não vive uma vida de pecado. Então, o que é essa consciência pura que Paulo está dizendo aqui? O que vai envolver ter uma consciência pura para viver os planos de Deus? Quer dizer que eu tenho a convicção de quem eu sou em Cristo Jesus. E embora eu possa fazer algumas coisas tentando acertar que dão errado, ainda assim eu tenho plena convicção de que a minha identidade em Cristo Jesus não... Ah, pastor, como é que você sabe disso? Só lendo consciência pura. Porque o mesmo Paulo, quando escreve em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele diz que, embora ele arguindo, ele colocando a sua mente num tribunal mental, e embora ele sabendo que todas as coisas que ele está fazendo está aprovada, ele ainda assim coloca a mente dele diante de Deus. É Deus quem vai julgá-lo. Isso é 1 Coríntios, capítulo 4. Versículo 6, 7 depois. Eu coloco a minha mente, eu quero acertar. Então, o que eu vou fazer? Vamos começar uma nova plantação de igreja no Perequê, por exemplo. E eu quero acertar. A Bíblia está falando, tem que pregar o evangelho a toda criatura, aqui, lá, acolá, no mundo inteiro. Então, o Perequê é um bom ponto de partida. Vamos para lá? Tem famílias lá? Tem. Olha, tem um aluguel que possa pagar, que seja um aluguel adequado para a igreja? Tem. Então, vamos lá, vamos fazer, porque é a vontade de Deus, está escrito. E essa é outra vontade de Deus. A vontade prescritiva, está aqui. Se eu não conheço a palavra de Deus, é difícil conhecer a vontade de Deus também. Então a gente vai lá, trabalha 1 ano, 2 anos, 3 anos, e depois a gente vê assim, puxa, acho que não é bem isso que a gente deveria fazer, ou pelo menos não é o lugar, ou pelo menos não é com essas pessoas. Eu acho que a estratégia que nós queríamos fazer não deu certo. Veja, a motivação foi certa, a consciência estava pura. Estamos cumprindo uma ordenança da palavra de Deus, mas não quer dizer
que tudo dará certo. E o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 4 é que, embora eu erre tentando acertar, eu conheço a palavra de Deus e eu quero acertar, mas no meio do caminho eu erro. Por exemplo, eu vou dar uma bronca na equipe de louvor, porque colocaram um hino, uma música que não canta coisas que não é doutrinariamente bíblica. Então eu posso chegar, como pastor, eu posso trazer a equipe de louvor e falar assim, gente, vamos sentar aqui, vamos olhar a letra da música. Não tem nada de errado. Será que o que nós estamos cantando aqui não vai de encontro, não bate de frente com a Bíblia? Será que nós não temos que mudar isso aqui? Pastor, eu não tinha nem percebido isso. Opa, ponto positivo. Ou eu posso achar, pelo mesmo motivo, precisa se ensinar. Posso falar assim, gente, vocês são loucos? Quanto tempo vocês têm de igreja? Vocês não estão vendo que aquilo que foi cantado aqui está errado biblicamente? A motivação é a mesma. Ensinar. A motivação é a mesma. Discipular. Ter crescimento. Mas a forma pela qual nós estamos fazendo, às vezes, pode estar errada. E Paulo estava dizendo, eu tenho a minha consciência pura em Timóteo, e ele estava falando aos coríntios, eu tenho a minha consciência em julgamento sempre. E a minha preocupação é, diante de Deus, como está a minha consciência? Essa é a preocupação que nós temos que ter quando pensamos em viver os planos de Deus. Aquilo que eu estou fazendo, tenho paz. A Bíblia fala que a paz seja o árbitro ou o arbítrio em seu coração. É assim, quando eu vou fazer as coisas, pensando naquilo que agrada a Deus, eu recebo paz ou não? Para viver os planos de Deus, eu tenho que ter isso. Consciência pura. Deus tem que me trazer paz no coração, e assim eu vou viver a minha vida. Normalmente, os filhos de Deus, porque tem alguns filhos de Deus que são meio abusados, né? Normalmente, os filhos de Deus, eles são impressionados ou pressionados pelo Espírito Santo. Eu acho que eu vou fazer tal coisa, rapaz. Está tão simples de fazer, eu acho que eu vou fazer. Aí o Espírito Santo diz assim, tem pecado aí. Tem certeza? Vai fazer isso daí? E eu digo que, normalmente, porque tem uns que acham assim, não, mas vai dar certo. Vai dar certo. O Espírito... Deixa que o senhor não sabe nada. Eu que sei. E a pessoa insiste em algo que é pecado. Então eu preciso ter o meu coração e a minha mente transformada. Essa é a primeira coisa. Eu tenho que ter um coração puro diante de Deus. Uma consciência pura diante de Deus. A outra coisa que eu preciso ter para viver os planos de Deus é exercitar a minha fé. Olha o que a Bíblia diz no versículo 4 e 5. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé sem fingimento ou não fingida, dependendo da sua tradução. A segunda coisa que eu preciso ter para viver os planos de Deus é simplesmente eu ter um relacionamento verdadeiro com Deus, a ponto de que as pessoas, quando olharem para mim, vão perceber que a minha fé não é um teatro, mas é uma fé verdadeira, que a minha fé não é um formato exterior, mas é a revelação daquilo que é um relacionamento íntimo, interno com Deus. E esse exercício da fé é um pedido de Paulo a Timóteo que é válido para nós ainda hoje. Então não adianta simplesmente virmos domingo após domingo. Não adianta nós dizermos que somos a quarta, quinta geração de presbiterianos. Não adianta nós estarmos envolvidos massivamente com o trabalho da igreja. O que Deus requer de nós é um relacionamento de intimidade tal que as pessoas, quando olharem para nós, vão falar, essa pessoa é uma pessoa de fé. Ou, se ela não tem nenhum cunho religioso, não tem nenhuma base religiosa, ela vai falar assim, essa pessoa é diferente. Eu não sei o que é, mas é diferente.
Porque nós estamos usando uma linguagem própria. Nós estamos usando uma linguagem cristã que muita gente aí fora nem entende. Olha, você precisa de Jesus. Por que você precisa de Jesus? Por que eu preciso de Jesus? Porque no caminho do Gólgota, no sacrifício vicário, ele derramou sangue inocente. O caminho de quem? Sacrifício do quê? Ué, você não sabe? Foi por propiciação dos seus pecados. Foi o quê, rapaz? Eu já estou ficando com medo. Porque é uma linguagem nossa, que às vezes nem a gente mesmo entende. Então, quando eu falo do exercício da fé, eu estou falando de ser correto com as coisas corretas, vivendo uma vida simples. E aí as pessoas vão falar o seguinte: olha, eu quero fazer uma pergunta para você. Para mim? Eu? Está todo mundo falando aí, me acusando que eu sou cristão e tal, e você quer um conselho meu? Por que você quer um conselho meu? Não, porque eu perguntei para todo mundo, mas todo mundo concorda comigo. E eu sei que todos eles têm um pezinho nessa questão da corrupção, tem um pezinho nessa questão do toma lá da cá, tem um pezinho na questão do favorecimento, mas você eu sei que não. Opa, esse é o exercício da fé. A orientação de Paulo a Timóteo também é verdadeira para mim. E por mais que a gente compre algumas brigas, no momento certo, as pessoas que não têm a Jesus se chegarão até a gente pedindo conselho, porque nós teremos uma direção pelo poder do Evangelho. Não é porque somos mais bonitos. Não é porque a gente tem mais cultura, mais faculdades. Não é porque a gente tem mais conhecimento bíblico. É simplesmente porque nós nos dispomos, através de um relacionamento com Deus, nos dispomos a pregar o Evangelho. E as pessoas vão notar isso. E isso é viver os planos de Deus. A terceira coisa que Paulo vai colocar a Timóteo, e agora começa um nível de responsabilidade maior, começa um nível de responsabilidade ainda mais pesado, mais profundo, é o fato de que ele pede a Timóteo que seja reavivado o dom que Deus deu a ele. Veja o versículo 6. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti. Reavive, desperte o dom que existe em ti. Tem um pastor americano chamado John Piper, e ele falou que orou por muito tempo, muitos anos, inclusive, para obter um dom espiritual. E ele orou por isso porque ele via todos os amigos dele, pastores também, com esse dom. As pessoas iam lá e exercitavam o seu dom, e ele não tinha aquilo. E ele orou a Deus pedindo para que ele tivesse o mesmo dom que Deus tinha dado àquelas pessoas. Aí ele leu Romanos, capítulo 12, e viu que é o Espírito Santo que distribui os dons. Aí ele parou de orar. Porque depois de tanta oração, se Deus não quiser dar um dom para uma pessoa, Ele não vai dar. Então não adianta. Alguns são chamados para pregar, outros são chamados para evangelizar, outros são chamados para cantar, e eu já desisti de cantar na minha igreja, porque não é o meu dom. E o pessoal, não, alguém vai ter que se responsabilizar, alguém vai ter que ser líder, alguém vai ter... Não é o meu dom. Então, a gente tem que ter consciência de que aquilo que nós temos porque Deus nos deu. E eu não posso enterrar. É a parábola dos talentos. Se eu enterro, se eu não exercito esse dom, quando o Senhor que distribuiu os talentos, as moedas, voltar, Ele vai cobrar. Como cobrou daquele servo que pegou um talento e enterrou. E aí, quando ele faz isso, o Senhor cobra dele. Mas por que você não colocou pelo menos no banco? Para ter juros de poupança. Como você não foi fiel naquilo que eu te dei, então eu vou executar o meu juízo sobre você, e aí você lê o restante da parábola para você ficar mais temeroso. Essa é uma responsabilidade minha e sua, pessoal, de cada um. Você faz coisas que eu não sei fazer. Eu sei fazer coisas que você não sabe fazer.
Quando nós nos juntamos como igreja de Cristo, como família de Cristo, então cada um pode fazer a sua tarefa, o seu dom, talento e reavivar, porque essa é a responsabilidade de cada um de nós. Precisamos reavivar isso no mais íntimo do nosso coração e não enterrar. Ah, mas é que o pastor... Ah, mas é que a igreja presbiteriana do Brasil... Ah, mas veja bem, eu não entendo muito bem por que é desse jeito ou daquele jeito. Essas coisas não podem nos impedir de continuar reavivando o dom que Deus nos deu. Não podem. Então, de uma forma ou de outra, temos que orar. Ah, mas o problema é que o conselho da igreja não aceita que façamos isso. Então, ora. Porque se a Bíblia diz que o coração do rei está na mão do Senhor e ele inclina para um lado ou para o outro, então ora. No momento certo, com as palavras certas, da forma certa e pela motivação certa, nós vamos obter êxito em exercer os dons, talentos que Deus nos deu. Mas não pode, de forma alguma, ser um talento enterrado. Quando eu exercito isso, quando eu falo, Senhor, eu quero realmente exercitar o meu dom, pregação, quero realmente exercitar o meu dom, tocar violão, quero realmente exercitar o meu dom, cantação, que é pregação, violão, cantação, né? Eu quero realmente fazer essas coisas. Então, eu começo a viver os planos de Deus. E eu começo a deixar de fazer algumas coisas para fazer as coisas que dão prazer a Deus, para cumprir o propósito pelo qual Deus me chamou, para exercitar a minha fé e reavivar o dom que Ele me deu. Aqui, lá, acolá, tanto faz. O que eu tenho que ter é um coração sensível e ouvidos bem abertos, para que no momento que Deus me falar o que eu tenho que fazer e onde tenho que fazer, isso seja algo prazeroso. Todos nós deixamos alguma coisa para trás quando Deus tocou o nosso coração. Todos nós nos esforçamos para evitar certos pecados, porque nós entendemos que dar prazer ao Deus, buscar a santificação. Todos nós deixamos algo para trás. O pastor não é melhor que o presbítero, o membro da igreja não é melhor do que o diácono ou vice-versa. Todos nós precisamos abandonar coisas para cumprir ou viver os planos de Deus. Aí eu vou entender que deixar coisas, inclusive positivas, vão me direcionar nesses planos. Olha, Deus está me chamando para cavar poços de água lá na África. Rapaz, mas você é doido? Deus está te chamando para isso? Como é que... Você é engenheiro. Você é engenheiro, tem um trabalho ótimo. Você vive na Petrobras, você vive numa grande empresa multinacional. Você o que vai largar isso? Se é Deus quem está falando, está dando paz, então a gente para ouvir. Para ouvir de Deus e para ouvir das pessoas. Pastor, o que o senhor acha? Olha, vamos falar com o conselho. Conselho, o que vocês... Não, vamos enviar o menino. Estamos vivendo realmente o plano de Deus? Ou será que a nossa vida envolve mais uma ideia de que somos mais competentes do que o próprio Deus para viver as nossas próprias vidas, sem Ele? Será que a pandemia não está tirando de nós o verdadeiro valor de estar na casa de Deus? Ah, não, reunião de oração, sempre a mesma coisa, vou orar pelo país, vou orar pela igreja, orar pelo conselho, orar pelo pastor. Eu nem sei se o pastor realmente precisa de oração. Eu já ouvi isso. Rapaz, olha, eu já estou perdendo os números até de tantas coisas a gente tem colocado diante do Senhor. Estamos realmente vivendo os planos de Deus ou não? Estamos vivendo uma vida de meritocracia e trazendo isso para dentro da igreja.
Não, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. O resultado disso é fazer discípulos. Ah, mas só eu sei fazer isso na igreja. Só eu sei tocar contrabaixo, só eu sei tocar bateria. Ok, isso pode ser momentaneamente. Mas você tem que discipular, formar novos discípulos. Como é que eu vou saber? Isso é coisa do pastor. Como é que eu vou saber quem é o discípulo? Aquele menino que fica assim, olhando para a bateria. Esse é o seu discípulo. Aquela criança que vem aqui, pega o microfone e fica no final do culto. Essa é a sua discípula. Aquele que, ao invés de entrar, fica ali junto com os diáconos. Ah, vou ficar aqui também, tio. Pode? Pode. Fica aqui junto. Vamos. Tem que dar paz do Senhor, tem que dar boa noite, cumprimenta, sorrisão. A pessoa está vindo para a igreja e já está, de repente... Aí, professor, bom dia. A paz do Senhor, viu? O culto já vai começar. Oi, rapaz, a pessoa fala assim, eu fui para a igreja para receber uma palavra do Senhor e saí pior. Nós temos que ter olhos espirituais. Ah, mas e se ela não tiver dom? Aí não é problema seu, é problema de Deus, porque é Ele quem distribui os dons, os talentos. É assim que a igreja cresce e é assim que eu vivo os planos de Deus. A quarta e última coisa é um pedido que Paulo vai fazer a Timóteo e que ele vai decorrer, ele vai expor todo um tratado sobre quem é Jesus. Portanto, versículo 8... Não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Participa. Não só das coisas boas. Ah, vai ter festa, aniversário da igreja. Ah, vai ter bolo, vai ter salgadinho, vai ter refrigerante. O quê? Tudo de graça? Quero participar. Chegar antes para ensaiar na equipe de louvor, ninguém quer. Ficar responsável por um grupo de oração, uma célula de oração nos lares, ninguém quer. Ah, mas é que eu não sei falar. Mas é a Bíblia que tem que falar. Moisés era pesado de língua e liderou 4 milhões de pessoas saindo do Egito, dizem os acadêmicos. Não é possível que Deus não pode transformar. Você transformou a mim. Imagina. Eu não tenho nada de humanas. Não tenho nada de língua portuguesa, não tenho nada. Minha área sempre foi exatas. Sempre foi física, matemática. Meu trabalho sempre foi envolvido isso na universidade. Então, você imagina o quanto eu orei no seminário. Senhor, olha, não aguento mais. As discussões parece que não chega em nada. Era tão fácil antes. 2 mais 2, 4. Resolveu. Não, agora... Olha, se Deus quer salvar os seus que foram eleitos antes da fundação do mundo e Ele quer alcançá-los, Ele conta com... me perdi. Mas, se Deus chamou a cada um de nós com um propósito, Ele também vai capacitar. Então, participe do sofrimento do Evangelho. Puxa vida, mas eu venho de tão longe para o culto. Ok, Deus vai te fortalecer. Puxa, mas será que eu tenho mesmo... Não sei se eu coloco o meu nome na escala para ser um treineiro de diácono, da diaconia. Puxa, tem que pintar ali, mas eu só tenho 1 hora ali do meu almoço. Mas acredite, se você não vier fazer, vai ficar sem pintar. Vai ficar sem pintar. Se você não dedicar, eu costumo falar na congregação, lá no Tombo, falar assim, olha, eu não tenho 8 horas num dia para vir fazer uma manutenção na igreja. Vamos pintar todas as telhas. Então, eu vou vir aqui na segunda-feira e pintar a telha. Não tem, mas eu tenho 1h30, então eu vou na padaria, volto, uma pincelada, coloco lá no solvente, volto ali, vou terminar aquela coluna, pinto. Se todos tiverem 1 hora, meia hora, o que quer que seja. Eu estou usando a manutenção, que, por sinal, a igreja está muito bonita, então tem pouca manutenção.
às vezes não, mas eu estou falando isso para outras coisas. Eu só tenho 1 hora, deixa eu ver, essa 1 hora à noite, antes da escola, da faculdade, será que dá para fazer uma chamada, uma videochamada, fazer uma visita, de repente conversar com alguém, avisar que o sábado está tendo um encontro jovem? Será que dá para fazer isso? Dá. E por que a gente não faz? Porque nós temos a tendência muito grande de sermos servidos ao invés de servir. Nós temos uma tendência muito grande de chegar, sentar, sermos alimentados pela palavra de Deus, engordarmos espiritualmente, mas não exercitar a fé, não participar daquilo que só você consegue fazer, porque o dom foi distribuído a você. Você acha que o pastor vai lembrar de 350 pessoas? Fulano estava com febre e passou mal, o pastor não foi visitar. Uai, mas você sabia que ela... sabia, porque eu estou num grupo lá. E por que você não foi? Ou por que você não ligou avisando? Pastor, posso ir com você e tal? Vamos fazer desse jeito. Quando a gente deixa de fazer isso daqui, e eu vou terminar, deixa de participar daquilo que pode ser sofrimento para mim e para você, sofrimento por amor ao Evangelho, quando a gente deixa de fazer isso, a gente começa a caminhar mais para uma missa do que para um culto participativo. Porque dentro da teologia romana é simples. Eu vou, confesso ao sacerdote, tenho esse problema, o sacerdote vai lá, fala, vai lá, faz isso, isso e isso, e acabou. E o que eu tenho que fazer mais? Não precisa fazer mais nada, é só isso. Mas com a Bíblia aberta, e sendo cristãos, protestantes, reformados, evangélicos, eu vou saber que o rei a quem eu sirvo lavou os pés dos pecadores. E o final da história em João é: se eu estou fazendo isso por vocês, vocês vão e façam o mesmo. Se o rei lavou os pés dos pecadores, qual é a minha participação no Evangelho? O chamado no reino de Deus é um chamado sempre de serviço. Se nós nos servirmos um ao outro, a gente vai ver que isso vai ser como a igreja de Atos. As pessoas vão olhar para a igreja e vão falar assim: rapaz, que igreja que é essa que um ajuda o outro, um vai lá o outro, a cesta básica estava ali, o outro entregou, um doou a cesta, o outro entregou, veio orar. Que igreja que é essa que todo mundo tem um relacionamento de comunhão que parece que não tem pecado? Tem pecado, mas é porque ele está vendo o exercício da fé. Ele está vendo nós vivendo o plano de Deus para nós. Aí os problemas que eram maiores se tornam menores, porque a gente passa a confiar em Deus. Como você tem vivido? Como você tem vivido os planos de Deus para você? Como é que você olha o próximo passo, o seu futuro, aquilo que você estava planejando antes da pandemia para fazer em 10 anos, em 20 anos, e que agora você já rasgou a folha, que estava tudo anotado e está repensando essas coisas? Como você está fazendo tudo isso? Está fazendo a partir da palavra de Deus, consciência pura, exercício da fé, participação do Evangelho e reavivando os dons? Ou você ainda está procurando o argumento intelectual, fazendo contas, que faz parte, mas só depois que nós fazemos isso? Fazer contas, planejamentos, tudo isso faz parte, temos que fazer, somos mordomos, gerentes daquilo que Deus tem dado a nós. Mas se for só isso, as pessoas vão olhar para nós e não vão ver nenhuma diferença. Feche seus olhos. Eu quero orar com você nesse instante. Pense aí por alguns minutos. O que precisa ser mudado para que você consiga viver realmente os planos de Deus? Pense aí. O que
eu preciso retirar da minha vida para que eu possa trazer prazer ao Senhor em executar os planos de Deus em nossas vidas? Senhor, muitas vezes nós pecamos contra Ti, achando que estamos fazendo a coisa certa. Escolhemos caminhos sem oração, trabalhamos achando que estamos fazendo para Ti, e não é o propósito que o Senhor tem para nós. Não são os Seus planos. Por isso nós carecemos da mudança que só o Teu Espírito pode dar, da consciência que só um relacionamento de intimidade com o Senhor pode acontecer, pode fazer. Precisamos, Senhor, todos os dias, sermos impactados por aquilo que o Teu Filho fez na cruz do Calvário por nós, derramando graça, misericórdia, nos alcançando e nos salvando. Precisamos, Pai, ter a consciência e a gratidão de que Teu Espírito Santo nos cela, porque não podemos perder a graça e a salvação que o Senhor já nos deu. Então ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos na prática das boas obras que agradem a Ti. Ajuda-nos, Senhor, dando consciência pura de fazer aquilo que agrada a Ti. Limpa os nossos corações, Senhor. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.